Oi, pessoal, vou dar uma monitoria para vocês agora de função tubular, que foi a quinta aula que vocês tiveram nesse bloco de fisiologia renal. Então, nessa aula eu vou tentar falar um pouco sobre o que acontece a nível celular em cada parte do néfron, então túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e ducto coletor. Começando, então, vocês sabem aqui que o sangue ele é filtrado, ele entra para dentro aqui dos túbulos renais, e daí ele pode sofrer um processo de reabsorção, então o que está aqui dentro do lúmen tubular, ele pode ser reabsorvido de volta para o sangue. Isso pode ocorrer por uma via paracelular, que é quando essas moléculas elas vão passar entre as células, entre as junções que tem entre as células, ou via transcelular, que é quando elas vão utilizar transportadores que tem aqui na membrana das células para chegar até o sangue. E, além dessa reabsorção, também pode ocorrer uma secreção, ou seja, uma coisa que está dentro do sangue pode voltar e ser eliminada, e ir aqui para o lúmen tubular e assim ser eliminada pela urina. Né? Por fim, tudo que tiver aqui dentro lá do ducto coletor, que é a parte final do nosso néfron, vai ser excretado pela urina. Então, eu quero primeiro passar um conceito importante para vocês, que é o de transporte tubular máximo. Isso diz respeito, basicamente, a um limite que existe para a intensidade com que um soluto pode ser reabsorvido ou até secretado pelas nossas proteínas que fazem o transporte. Então, por exemplo, quanto mais soluto eu tenho, mais rápido meu transportador vai trabalhar. Só que chega um ponto em que ele não consegue aumentar essa velocidade e ele satura, ele tem um transporte máximo, ele não vai conseguir, mesmo se ele trabalhar mais rápido, ele não vai conseguir continuar transportando aquela substância. Então, nesse gráfico, por exemplo, está mostrando aqui a glicose, né? Então, quando a gente tem a glicose numa concentração assim de 100 mg por 100 ml, eu estou conseguindo fazer aqui a filtração dela, a reabsorção dela normalmente. Se eu vou aumentando a concentração de glicose, eu vou aumentando aqui a minha velocidade de filtração e consigo manter. Mas vai chegar um ponto que eu vou atingir meu transporte máximo para a glicose. Ou seja, pode vir mais glicose, mas eu não vou conseguir reabsorver ela mais porque eu já estou no meu limite, eu já estou trabalhando no máximo possível. E daí, a partir desse ponto, a glicose ela não vai ser mais reabsorvida, essa glicose que está ultrapassando, né, e vai ser excretada. Então, eu vou ter eliminação de glicose na urina. Isso não é normal, né? Então, o normal é que a gente consiga reabsorver toda a glicose. Mas, por exemplo, em um paciente diabético que está descompensado, ele tem uma hiperglicemia, né, um aumento da glicose no sangue, ele acaba filtrando mais glicose, vai ter mais glicose para ser reabsorvida e às vezes ele não dá conta, então ele pode acabar liberando um pouco de glicose na urina. Um conceito importante que tem aqui nesse gráfico é esse limiar, né? Então, existe um limiar, aqui para a glicose está em 200 mg por 100 ml, que aqui já tem um pouquinho de sangue na urina, apesar de não ter, de glicose na urina, apesar de não ter atingido ainda o transporte máximo. Isso ocorre porque nem todos os néfrons eles atuam na mesma velocidade para fazer esse processo de reabsorção. Então, apesar do transporte máximo estar aqui no 375, mais ou menos, existem alguns néfrons que têm um transporte máximo um pouco menor. Então, eles não conseguem já lidar com essa sobrecarga de glicose, eles acabam deixando um pouco de glicose passar e essa glicose já vai aparecer na urina. Então, por isso que já vai ter glicose na urina aqui nesse limiar. O transporte máximo é como se fosse uma média de todos os néfrons. Mas cada néfron tem um valor diferente para fazer essa reabsorção da glicose e de qualquer outro soluto também. Tá, esse é um conceito que vocês têm que saber. Agora eu vou falar um pouco sobre o que acontece em cada parte do néfron, né? Então, começando com o túbulo contorcido proximal, que vai ser a parte mais chatinha desse vídeo. Mas, enfim, lá vai ocorrer a reabsorção de muitas substâncias, como da água, 65 a 67% da água, do sódio, do cloreto, do potássio e de outros solutos, e quase toda a glicose e aminoácidos também vão ser reabsorvidos no túbulo contorcido proximal. Tá? E tudo isso vai depender da ação dessa bomba aqui, que é a bomba de sódio e potássio, que ela vai ser muito importante para que esses processos ocorram. Aqui é um esqueminha para mostrar para vocês como a reabsorção de sódio, que é um processo que ocorre no túbulo contorcido proximal e que é muito importante, como isso vai estar associado à reabsorção de outros íons também. Então, por exemplo, quando a gente reabsorve sódio, ou seja, o sódio ele sai do lúmen tubular e volta para o sangue, o que vai acontecer? Lá no lúmen tubular, ele tinha o sódio, só que o sódio saiu de lá, ou seja, vai ficar com uma carga, uma voltagem mais negativa nesse meu lúmen. E essa voltagem negativa vai fazer com que o cloreto, que está dentro do lúmen tubular também, ele passe de maneira passiva para dentro do sangue também, ou seja, a reabsorção de sódio vai acabar levando também à reabsorção de cloreto. Além disso, quando a gente reabsorve sódio, a gente acaba reabsorvendo água junto, né, por um processo de osmose. Essa reabsorção de água vai fazer com que o líquido que está dentro do meu fluido tubular, ele acaba ficando um pouco mais
concentrado, né? Porque ele está perdendo água. Então, vai aumentar a concentração de cloreto, isso também vai estimular depois a reabsorção de cloreto, e além disso, aumenta a concentração de ureia dentro do meu túbulo, do lumen do meu túbulo, desculpa. E daí, a ureia, ela também vai ter esse gradiente de concentração para também ser reabsorvida. Então, esse esqueminha é só para mostrar como a reabsorção de sódio vai interferir na reabsorção de outros íons, como também na reabsorção de cloreto, de ureia e na própria reabsorção da água. Tá? Agora a gente vai falar um pouco mais a fundo aqui, a nível celular, de fato, sobre o que acontece no túbulo contorcido proximal, na primeira metade dele, começando. Então, eu falei que ele reabsorve muito sódio, né, e também glicose. Então, aqui vai mostrar principalmente isso. Então, o sódio que está chegando aqui no fluido tubular, ele vai ser reabsorvido, ele entra para dentro da célula, às custas desse H+, que sai para fora da célula. Isso aqui a gente chama de antipórte, quando um entra e outro sai. Esse H+, ele vem da onde? Ele vem de uma reação que ocorre continuamente dentro da célula, que é quando o CO2 se junta com a água, forma H2CO3, que se dissocia em H+, e HCO3. O H+ sai para fora do fluido, sai para o fluido tubular, enquanto o Na+ entra para dentro da célula, e o HCO3 ele vai ser liberado aqui para entrar dentro do sangue. Enfim, esse sódio que entrou aqui, ele vai atingir o sangue através da bomba de sódio e potássio, que daí vai mandar o sódio para fora e o potássio para dentro. Tem esse transportador aqui de baixo também, que está colocando sódio para dentro e junto com o sódio a glicose. Como eu comentei, a glicose ela é quase toda reabsorvida no túbulo contorcido proximal. Aí o sódio ele passa para o sangue também pela bomba de sódio e potássio e a glicose vai ter seu próprio transportador aqui para entrar para dentro do sangue. O nome desse transportador aqui de sódio e glicose é SGLT2, tá? Outra coisa é que aqui vai ocorrer também o processo de reabsorção de água por osmose. Então, eu estou reabsorvendo vários íons aqui, vou ter um acúmulo de íons nesse meu interstício. Isso vai acabar puxando a água por osmose, então a água vai acabar sendo reabsorvida também no túbulo contorcido proximal, na primeira metade. Agora, eu vou falar sobre a segunda metade do túbulo contorcido proximal. Então, aqui também vai ter mais reabsorção de sódio, então o sódio aqui aparece sendo reabsorvido e ele vai ser por uma via aqui, ó, paracelular, então por meio dessas junções que tem entre as células. E quando o sódio é reabsorvido, ele acaba puxando também o cloreto junto por aquele gradiente elétrico que eu já tinha comentado. Também vai ter aqui transportadores transcelulares, então a gente tem, por exemplo, aqui o sódio sendo reabsorvido e o cloreto também, né? O cloreto de sódio é muito reabsorvido no túbulo contorcido proximal. Então, como que funcionam esses transportadores? Aqui o sódio está entrando às custas do H+, que está saindo, e aqui o cloreto está entrando às custas de um ânion que está saindo. Aí aqui dá para ver um processo de reciclagem, basicamente, que ocorre. Então, esse H+, que saiu se junta com esse ânion que saiu, daí forma essa substância aqui, esse composto aqui, que depois entra de volta na célula, e depois aqui sofre dissociação novamente em H+ e ânion, que daí depois vai poder sair novamente e manter esse ciclo. Então, é sempre importante que tenha H+, e tenha ânion aqui dentro para que essas bombas funcionem direito e a pessoa consiga mandar o Na+ e o Cl- para dentro da célula. Aí o Na+, né, o sódio, ele consegue sair e ser reabsorvido pelo sangue por meio da bomba sódio e potássio, e o Cl tem esse transportador para ele, que é acoplado com o do potássio, para ele também ser reabsorvido para o sangue. Aqui também tem uma bomba de sódio e glicose, então aqui também vai ocorrer a reabsorção da glicose. O nome dessa bomba aqui agora é SGLT1. Então aqui tem na primeira metade do túbulo contorcido SGLT2 e aqui tem na segunda metade SGLT1. Tá, aqui também vai ocorrer a reabsorção de água, né? Porque eu estou criando aqui também um gradiente osmótico que vai permitir a reabsorção de água para o sangue. E daí ocorre um fenômeno diferente, assim, junto com essa osmose da água. Então, junto com a água, ela vai acabar arrastando algumas moléculas, alguns íons, como o cálcio e o potássio. Isso aqui a gente chama de arraste pelo solvente. Então, junto com a água, vai esses dois íons, por exemplo, que também vão ser reabsorvidos para o sangue. Certo. Além disso, eu tinha comentado que ocorre reabsorção de proteínas no túbulo contorcido proximal. Então, o normal, na verdade, é que as proteínas elas nem sejam filtradas, né? Mas algumas pequenas proteínas ou aminoácidos podem ser filtrados e, quando eles são filtrados, eles são reabsorvidos logo no túbulo contorcido proximal. É geralmente por um processo que está mostrado aqui de endocitose. Então, esses aminoácidos ou proteínas entram, elas são endocitados e depois são liberados de volta para serem reabsorvidos pelo sangue. Tá, já foi agora a reabsorção, agora vamos falar da secreção que ocorre no túbulo contorcido proximal. Então, o túbulo contorcido proximal ele vai secretar cátions orgânicos e ânions orgânicos, além de alguns fármacos.
Então, vamos começar falando dos ânions orgânicos. Então, a gente tem aqui no sangue, no interstício, esses ânions orgânicos, e eles vão ter que entrar para dentro da célula. Isso vai ocorrer por meio aqui desse transportador, que ele vai acoplar a entrada do ânion à saída dessa molécula, que é alfa-cetoglutarato. Da onde que vem esse alfa-cetoglutarato? É basicamente do metabolismo do glutamato de dentro da célula e também desse transportador que coloca sódio para dentro e glutamato para dentro, para que depois esse glutamato consiga sair e os ânions entrar. Sei que essa parte é meio chatinha, mas basicamente saber que o ânion vai entrar às custas desse alfa-cetoglutarato. Então, quando o ânion entra, depois ele vai poder sair para ser secretado para o fluido tubular por meio desses dois transportadores aqui que vai ter nessa membrana. Certo? Aí aqui quero mostrar essa tabelinha para vocês que mostra alguns dos ânions endógenos e de fármacos também. E uma coisa importante é que esses transportadores de ânions, eles não são específicos para algum tipo de ânion. Todos os ânions podem passar por eles. Então, por exemplo, uma das utilidades desse conhecimento que o professor comentou em aula é da penicilina, por exemplo, que é um fármaco que quando eu dou penicilina, eu quero que ela atue por mais tempo no organismo da pessoa, eu quero retardar o tempo para ela ser eliminada. Então, eu posso administrar a penicilina junto com algum ânion, por exemplo, com o hipurato, porque daí a penicilina e o hipurato, eles vão competir por esse transportador de ânions. E elas competindo, aí vamos dizer que o hipurato ganha, por exemplo, vai ser o hipurato que vai ser secretado pela urina, e não a penicilina. Aí ela vai continuar no nosso organismo, nossa corrente sanguínea, e vai poder atuar por mais tempo. Então, isso seria uma utilidade clínica desse conhecimento. Agora, partindo para a secreção de cátions, a gente já falou de ânions, né? Então, os cátions, eles estão aqui no interstício, na região do sangue. Eles são moléculas positivas, então eles vão entrar para dentro da célula simplesmente porque a célula está polarizada, ela está negativa. Esses cátions, eles conseguem entrar. E depois eles saem aqui por meio de um transportador que o cátion sai e um H+ entra. Esse H+ ele vem desse outro aqui, antiporte, que é o que coloca sódio para dentro e H+ para fora, que eu já tinha comentado lá na primeira parte do túbulo contorcido proximal. Enfim. Então aqui só para a gente resumir o que aconteceu no túbulo proximal. Basicamente, a gente teve reabsorção de sódio, cloreto, HCO3, potássio, água, glicose e aminoácidos. E a gente teve secreção de H+, de cátions e ânions, tá? E aí, como que fica o fluido que está dentro aqui do meu túbulo dos néfrons, né? Ele fica basicamente isosmótico em relação ao plasma. Por quê? Porque a água e o sódio eles foram reabsorvidos na mesma proporção. Então, tá isosmótico, certo? Então, o túbulo contorcido proximal era isso. Agora a gente vai passar para a alça de Henle. Então, a alça de Henle, aqui, ela vai fazer basicamente a reabsorção de cerca de 25% do NaCl filtrado e 15% da água. Ela é dividida em segmentos, tem o segmento fino descendente, segmento fino ascendente e o segmento espesso ascendente. Esse segmento fino descendente ele é permeável à água, enquanto os outros são todos impermeáveis à água. Uma coisa importante é que esse segmento fino descendente e o segmento fino ascendente, eles geralmente não são assim metabolicamente ativos para promover o transporte de grandes substâncias. Quem faz mais atividade de transporte é o segmento espesso ascendente, justamente porque ele tem bomba de sódio e potássio na membrana, né? Então ele vai ter mais transportadores, vai fazer mais processos de transporte, como eu vou mostrar. Mas vamos passar um por um. Então, começando com o segmento fino descendente da alça de Henle. Esse aqui é o único segmento que é permeável à água, então aqui a água vai conseguir ser reabsorvida. Então, a gente diz aqui que o líquido tubular está descendo, concentrando, porque está perdendo água. Agora, partindo para o segmento fino ascendente, esse é impermeável à água, então a água fica presa ali dentro. Logo, a gente fala que o líquido tubular está subindo e diluindo. Tá? E agora, partindo para o segmento espesso, ascendente da alça de Henle, que eu comentei, que é onde tem vários transportadores, que é mais metabolicamente ativo. Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, tem esse transportador aqui que é muito importante, que ele vai mandar para dentro da célula uma molécula de sódio, 2 moléculas de cloreto e uma molécula de potássio. Esse sódio ele vai depois ser reabsorvido então por essa bomba sódio e potássio, que vai mandar o sódio aqui para dentro e o potássio para fora. E o cloreto também ele vai conseguir passar aqui para o sangue por meio de um transportador específico. Já esse potássio, ele tem um outro transportador que é chamado de RONC, que vai mandar ele de volta para fora, como se fosse também uma reciclagem do potássio. Tá? Isso é importante para manter esse transportador trabalhando.
Além disso, o sódio também pode ser reabsorvido por meio desse antiporte, que a gente já tinha comentado sobre ele, né? Que o sódio vai para dentro e o potássio vai, o H+ vai para fora. E daí, uma outra coisa que acontece é que como eu acumulei, mandei o potássio de volta aqui para fora, o meu lumen aqui, o meu fluido tubular, ele ficou positivo. E ele tendo ficado positivo, ele vai criar uma força, um gradiente, que vai fazer com que os cátions que estão aqui no fluido tubular possam passar para o sangue e ser reabsorvidos por meio da via paracelular, aqui entre as células. Tá? Então, aqui vai acontecer, então, essa difusão desses cátions por causa desse potássio que ficou aqui e criou essa voltagem positiva. Outra coisa que tem que lembrar aqui é que esse segmento, então, é impermeável à água. Então, o que está acontecendo, resumindo, nesse segmento espesso ascendente da alça de Henle, é que o líquido, a água, né, não está conseguindo sair daqui, aqui eu estou acumulando água e eu estou perdendo soluto. Então, eu vou criar ali um líquido que é bastante diluído, né? Tá cheio de água e tem pouco soluto. E, pelo contrário, aqui no interstício, aqui no sangue, eu estou criando um líquido que é hiperosmótico, né? Que tem muito soluto, é muito concentrado. E isso é importante porque o sangue tem que ser concentrado aqui para que eu consiga fazer o processo de reabsorção da água depois, né? A água só vai passar para o sangue por osmose se esse sangue estiver hiperconcentrado. Então, isso é muito importante. Outra coisa, né, que eu quero falar nessa parte são dos diuréticos de alça, que são fármacos, como, por exemplo, a furosemida, que atuam bloqueando a atividade desse transportador aqui, do sódio, cloreto e potássio. Se eles bloqueiam esse transportador, eles vão bloquear a reabsorção dos íons, desses íons para o sangue, e daí vão bloquear a formação desse interstício hiperosmótico que eu comentei. Se eu não tenho interstício hiperosmótico, eu não vou conseguir fazer a reabsorção da água depois, que nem eu acabei de falar, né? E se eu não reabsorvo a água, aí eu vou ter esse efeito diurético desses fármacos, ou seja, eu vou perder água na urina. Esses fármacos podem ser usados, por exemplo, por pessoas que têm hipertensão arterial sistêmica, porque se eu perco a água, eu estou diminuindo a minha pressão. Pessoas que têm insuficiência cardíaca também, que têm, por exemplo, edema de membro inferior devido à insuficiência cardíaca, eles também podem usar diurético para aliviar os sintomas, perder um pouco desse líquido. Enfim, e esses diuréticos de alça, como a furosemida, eles são super potentes e são bastante utilizados. Tá? Então, resumindo, o que acontece aí nessa parte final da alça de Henle? Então, a reabsorção de vários solutos, Na+, cloreto, potássio, cálcio, bicarbonato, magnésio. E como que fica o meu lumen aqui tubular? Ele fica hiposmótico, ou seja, ele está diluído em relação ao plasma. Ele está menos concentrado em relação ao plasma, tá? Por esse mecanismo que eu já falei de não ter reabsorvido água. Está acumulada água aqui dentro e perdeu vários solutos, certo? Passando agora para o túbulo distal e para o ducto coletor. Parte final. Então, eles vão reabsorver 8% é pouco, né, do NaCl e uma quantidade variável de água. Essa quantidade é variável porque vai depender basicamente da ação do ADH, que é o hormônio antidiurético. Eles também vão secretar alguns íons como potássio, H+, ou HCO3. Vou falar um pouco mais sobre isso à medida que a gente for avançando. Mas então vamos lá. O que acontece no segmento inicial do túbulo distal? Como eu comentei, vai ter que reabsorver NaCl. Então, existe esse transportador aqui, que é um simporte, né? Está acoplando a reabsorção do Na com do cloreto. O Na ele vai ser reabsorvido para o sangue por meio da bomba sódio-potássio, que manda o sódio aqui para dentro do sangue, e o cloreto tem um canal específico para ele. Tá? Essa parte aqui, a parte inicial do túbulo distal, ela é impermeável à água, tá? Não interessa a ação do ADH aqui a água não passa. Então, basicamente, está mantendo aquele interstício ainda bastante diluído, cheio de água e está perdendo mais soluto ainda. Então, isso aqui está mantendo o meu interstício hiposmótico, tá? Aqui eu também posso ter ação de um diurético, que são os diuréticos tiazídicos, que a gente chama, como a hidroclorotiazida, que ela vai atuar, então, bloqueando o funcionamento desse transportador. Então, basicamente, o racional é o mesmo que a gente fez lá para a furosemida. Se ela bloqueia aqui, ela vai acabar impedindo depois a reabsorção de água, então tem esse efeito diurético. Ela é um pouco menos potente do que a furosemida, tá? Mas, enfim. Seguindo, depois tem o segmento intermediário do túbulo distal, que vai ocorrer agora reabsorção de vários tipos de íons. Enfim, aqui está colocado alguns: sódio, magnésio, cálcio, potássio, H+, enfim. E aqui a reabsorção de água vai depender, então, como eu tinha comentado já, de ter ou não ADH. Se eu tenho ADH, eu vou reabsorver a água. Se eu não tenho, não ocorre reabsorção de água. E agora, passando para a parte final, que é o segmento final do túbulo distal e o ducto coletor, aqui existem duas células importantes, as células principais e as células intercaladas. Então, eu vou falar sobre cada uma.
as células principais que está mostrada aqui. O que elas vão fazer? Elas vão reabsorver NaCl e água e secretar potássio. Então, como que ocorre isso? Aqui tem o canal de sódio, né, por meio do qual o sódio entra na célula e depois ele consegue ser reabsorvido aqui para o interstício por meio da bomba sódio-potássio. Então, reabsorver o sódio. E o cloreto? O cloreto ele geralmente passa por um processo, transporte paracelular aqui, justamente por causa do gradiente que foi formado pela reabsorção do sódio. Aí o cloreto consegue passar por aqui. E a água? A água, ela passa por esses canais aqui, que são as aquaporinas, mas a reabsorção de água, como eu comentei anteriormente, ela também vai depender aqui do paciente tá tendo ADH. Se ele tem o ADH, ele reabsorve a água, se não, não. E além disso, nas células principais ocorre a secreção de potássio, por meio desses canais aqui, que são chamados de RUNC. Então, o potássio sai da célula. Ele entra, claro, aqui pela bomba de sódio de potássio, daí ele sai aqui para o lúmen por meio desse canal que é chamado de RUNC. Tá? Tem algumas coisas a mais que eu quero comentar nesse slide. Então, a aldosterona que está marcada aqui, ele é um hormônio produzido lá pela adrenal, e ele atua nesses dois canais que está marcado. Então, no canal aqui do sódio, ele aumenta a reabsorção de sódio, e no canal de potássio, aumentando a secreção do potássio. Tá? Então, essas são as ações da aldosterona. Outra coisa que eu quero comentar são diuréticos, que também pode atuar aqui. Então, existe, por exemplo, a amilorida, que ela atua bloqueando o canal de sódio, e a espironolactona, que daí atua como se fosse um antagonista da aldosterona, também bloqueando a reabsorção de sódio. Tá? E vai ter aquele mesmo efeito diurético que eu já comentei com vocês. Partindo agora para células intercaladas, que são as últimas, existem dois tipos, célula intercalada A e célula intercalada B. O que a gente tem que saber é que basicamente que elas são importantes na regulação ácido-base. Então, na célula intercalada A, o que vai acontecer é que ela vai secretar H+ para o lúmen tubular e vai reabsorver HCO3. Já na célula intercalada B, é o contrário, ela reabsorve H+ e secreta HCO3. Tá? E daí, para qual momento que a gente vai precisar de uma atividade maior de cada célula? Se eu tenho uma acidose, por exemplo, eu tenho que ter uma atividade maior da célula intercalada A, porque eu tenho que secretar esse excesso de ácido, certo? Agora, se eu tenho uma alcalose, eu vou ter um excesso de base, então eu vou querer secretar esse excesso de base, aí eu vou ter uma maior atividade da minha célula intercalada B. Bom, pessoal, foi isso. Eu sei que essa parte é um pouquinho mais chatinha, mas vocês têm que tentar decorar esses principais transportadores e principalmente esses diuréticos. O professor costuma gostar desse assunto para colocar em prova também. E é isso, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida podem me chamar.